Seja bem-vindo aí ao canal, você que chegou aqui e não é inscrito, se inscreva, deixe teu like, estamos iniciando esse canal contando histórias. E hoje vamos contar a história da Zuleika, uma criança que foi adotada e tinha aí um tratamento diferente em relação aos pais adotivos, Vamos lá para a história. Você já sentiu que não importa o quanto se esforçasse, nunca seria tratado da mesma forma que os outros? Essa é a história da Zuleika, uma menina adotada que cresceu em uma casa onde o amor parecia ter sido dividido de maneira injusta. Enquanto os filhos biológicos recebiam atenção, oportunidades e carinho, ela aprendia a sobreviver com o pouco que lhe ofereciam. Durante anos, suportou a rejeição em silêncio, carregando feridas que ninguém via. Mas o destino costuma surpreender, e quando uma tragédia destruiu tudo o que sua família possuía, o passado voltou para cobrar uma resposta inesperada. Zuleika tinha apenas 7 anos quando chegou à casa de Nereu e Eudóxia. Ela havia passado por diferentes abrigos e acreditava que finalmente encontraria um lugar onde seria amada como filha. Nos primeiros dias tudo parecia perfeito. Os vizinhos elogiavam a atitude do casal e todos sorriam diante da nova integrante da família. Porém, bastaram alguns meses para que a realidade aparecesse. Os filhos biológicos do casal, Dálio e Quitéria, recebiam tudo o que desejavam. Quando pediam brinquedos, ganhavam os mais modernos. Quando queriam roupas novas, os pais compravam sem pensar duas vezes. Já Zuleika ouvia constantemente que era preciso economizar. Ela recebia roupas usadas e objetos que os irmãos já não queriam mais. No início, tentou acreditar que aquilo era apenas uma fase. Pensava que talvez precisasse de mais tempo para conquistar o carinho dos pais adotivos. Por isso, esforçava-se em tudo. Mantinha o quarto organizado, ajudava na limpeza da casa e fazia suas tarefas escolares com dedicação. Mesmo assim, os elogios nunca chegavam. Com o passar dos anos, as diferenças ficaram ainda mais evidentes. Dálio estudava em um curso particular, Quitéria participava de atividades extracurriculares e viagens escolares. Zuleika ficava em casa realizando tarefas domésticas. Sempre que perguntava por que não podia participar das mesmas atividades, recebia respostas vagas ou sempre mudanças de assunto. O que mais doía não eram os privilégios dos irmãos, era a ausência do afeto. Nos aniversários de Dálio e Quitéria havia as festas, convidados, presentes. No aniversário de Zuleika, muitas vezes havia apenas um simples parabéns durante o jantar. Mesmo assim, ela continuava sonhando. Sonhava com um dia em que ouviria palavras de orgulho vindas de seus pais. Sonhava em ser vista como filha de verdade. Porém, uma conversa escutada sem querer destruiu completamente essa esperança. Certa noite, ao passar pelo corredor, ouviu Nereu dizer para Eudóxia que a adoção havia sido apenas uma boa ação e que jamais sentiria por Zuleika o mesmo amor que sentia pelos filhos biológicos. Aquela frase ficou gravada em seu coração. Naquela madrugada chorou em silêncio. Não queria que ninguém percebesse sua dor. Enquanto observava a luz da lua entrando pela janela, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Se não podia contar com o amor da família, construiria o próprio futuro. A partir daquele dia, Zuleika passou a dedicar cada minuto livre aos estudos. Enquanto os irmãos se divertiam, ela lia livros, fazia cursos gratuitos e aprendia tudo o que podia sobre negócios e finanças. Sem perceber, estava iniciando a jornada que transformaria completamente o seu destino. Se essa história está tocando em você, deixa seu like aí, escreva nos comentários
Eu conheço o meu valor. Aos 18 anos, Zuleika deixou a casa dos pais adotivos, levando apenas uma mala de roupas, alguns livros e uma determinação gigantesca. Ninguém tentou convencê-la a ficar. A despedida foi rápida e fria. Aquilo confirmou tudo o que já sabia sobre o lugar que ocupava naquela família. Os primeiros anos de Zuleika foram extremamente difíceis. Ela alugou um pequeno quarto em uma pensão simples e trabalhou em vários empregos ao mesmo tempo. Durante o dia atendia clientes em uma loja, à noite estudava administração e marketing, nos finais de semana fazia trabalhos temporários para complementar a renda. Muitas vezes sentiu vontade de desistir. Havia dias em que o cansaço parecia insuportável. Contudo, toda vez que pensava em abandonar seus sonhos, lembrava dos momentos em que foi tratada como alguém sem importância. Em vez de permitir que aquelas lembranças a destruíssem, usava cada uma delas como combustível. Com o tempo começou a perceber oportunidades que outras pessoas ignoravam. Observava a tendência de mercado, estudava o comportamento dos consumidores e aprendia com cada erro cometido. Depois de anos economizando, abriu um pequeno negócio online. No início as vendas eram poucas, alguns meses foram tão difíceis que quase precisou parar com o negócio. Mas Zuleika persistiu. Ela entendia que resultados importantes exigiam paciência e disciplina. Aos poucos, os clientes começaram a aumentar, o negócio cresceu, ganhou reconhecimento e se transformou em uma empresa sólida. Em menos de 10 anos, ela já administrava diversas operações em diferentes cidades. Investiu em imóveis, tecnologia e educação. Sua trajetória chamou a atenção da imprensa. Reportagens destacavam sua capacidade de liderança e sua história de superação. Enquanto isso, a situação da família Almeida seguia outro caminho. Nereu e Eudoxia envelheciam enfrentando dificuldades financeiras. Dálio jamais conseguiu manter estabilidade profissional. Quitéria acumulava dívidas e dependia frequentemente da ajuda dos pais. A família inteira continuava vivendo na antiga casa onde Zuleika havia crescido. Então veio a tragédia. Durante uma temporada de chuvas intensas, o rio que passava próximo à cidade transbordou. A enchente atingiu centenas de residências. Em poucas horas, ruas desapareceram sob a água. A casa de Nereu e Eudoxia sofreu danos severos. As paredes começaram a rachar, o terreno cedeu e, diante dos olhos desesperados da família, parte da estrutura desabou. Tudo que possuía ficou comprometido. Móveis, documentos e lembranças foram perdidos, levados pela enchente. Sem recurso para reconstruir a vida, começaram a buscar ajuda. Amigos contribuíram com pequenas doações, mas não era suficiente. Foi então que alguém mencionou o nome que há muito tempo não era pronunciado naquela casa: Zuleika. O silêncio tomou conta do ambiente. Todos sabiam que haviam falhado com ela durante anos. Ainda assim, a necessidade falou mais alto. Restava apenas uma pergunta. Depois de tudo que sofreu, ela estaria disposta a ajudá-los agora? O que você acha? Qual será a atitude que Zuleika vai tomar nessa história? Vamos para a continuação. Quando recebeu a notícia sobre a enchente, Zuleika permaneceu imóvel por alguns minutos. Sua secretária aguardava uma resposta, mas ela estava perdida em lembranças que jamais haviam desaparecido completamente. Recordou os aniversários esquecidos, as diferenças de tratamentos e a sensação constante de não pertencer àquela família. Nos dias seguintes, Zuleika refletiu profundamente sobre o que deveria fazer. Parte dela acreditava que simplesmente ignorar o problema seria justo. Afinal, ninguém havia estado ao seu lado quando
precisou de apoio emocional. Porém, outra parte lembrava que o sucesso não havia transformado apenas sua situação financeira, também havia transformado o seu coração. Depois de tomar uma decisão, pediu que sua equipe organizasse um encontro. Nereu, Eudóxia, Dálio e Quitéria receberam um convite simples, sem detalhes. Curioso e apreensivo, aceitaram comparecer. No dia marcado, foram levados até um bairro moderno da cidade. Ao chegarem, encontraram uma residência ampla, segura e completamente mobiliada. O imóvel possuía espaço suficiente para acomodar toda a família com conforto. Ninguém compreendia até o momento o motivo daquele encontro. Então, Zuleika apareceu, elegante, confiante, serena. Caminhou até ele segurando um pequeno envelope. O silêncio era tão intenso que era possível ouvir apenas o vento, o espaço de Zuleika. Ela entregou o envelope para Nereu, seu pai adotivo. Confuso, sem entender, ele abriu o documento. Seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. A escritura da casa estava registrada em seu nome e no nome da sua esposa, a mãe adotiva da Zuleika, a senhora Eudóxia. Quitéria levou as mãos ao rosto, Dálio abaixou a cabeça, Eudóxia começou a chorar, Nereu mal conseguia falar. Foi então que Zuleika decidiu abrir o coração. Disse que passou muitos anos tentando entender por que nunca havia sido tratada da mesma forma que os irmãos. Contou que sofreu em silêncio, desejando apenas receber amor, que observava diariamente dentro da própria casa. Explicou que as feridas demoraram anos para cicatrizar, mas também revelou algo muito importante. Disse que o ressentimento é uma prisão invisível. Quanto mais tempo alguém permanece preso à dor, menos espaço sobra para construir felicidade. Por isso, escolheu seguir em frente. A nova casa não era uma recompensa pelos erros da família. Era uma demonstração de valores que decidiu cultivar. Ela queria provar para si mesma que não permitiria que o passado definisse quem havia se tornado. Nesse momento, Nereu pediu perdão. Eudóxia também reconheceu seus erros. Pela primeira vez, ambos admitiram que falharam como pais. As lágrimas que corriam pelo rosto de Zuleika eram diferentes das lágrimas da infância. Não eram lágrimas de abandono, eram lágrimas de libertação. Naquele dia, ela finalmente recebeu o reconhecimento que esperou durante toda a vida. Mas, curiosamente, já não precisava dele para sentir completa. Seu valor havia sido descoberto muito antes, dentro do próprio coração. A vida ensina que as maiores vitórias não acontecem quando acumulamos dinheiro, mas quando conseguimos vencer as feridas que carregamos dentro de nós. Zuleika teve motivos para guardar mágoa, porém escolheu um caminho diferente. Ela compreendeu que o perdão não apaga o passado, mas impede que ele controle o futuro. Se essa mensagem tocou no seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: meu valor vem de Deus. Até o próximo vídeo.